Olá, rapaz! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta mais uma vez, mais uma cestinha aqui com vocês. Eu, seu amigo Vini, e ela, Bruna Magaldi. Oi, Bruninha! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Eu tô maravilhosa. Olha, encontrei... está maravilhosa. Eu estou maravilhosa, encontrei Vini esses dias também, está maravilhoso, ele realmente tá no shape, galera. Uma delícia, eu estou uma delícia. Ele está, ó, meu amigo, com todo respeito, ele está. Ele não, sem respeito, eu quero falta de respeito aqui. Ele está, até falei, caramba, amigo, tá dando resultado mesmo. E aí eu me motivei mais ainda também, tô na disciplina, tô voltando, galera. Vou chegar no shape do Vini. É isso aí, estamos caminhando. Não, buscando. Buscando. E tem caminho ainda, eu quero até, hoje eu tô precisando no 97, 98, até outubro eu quero chegar pelo menos ali no 94 e alcançar esse objetivo que eu tinha falado. Tá, quero chegar no Tardezinha, onde a atração não vai ser o Thiaguinho, vai ser eu, porra. Eu cheguei. Então, esse é o meu objetivo, Além disso... Sabe o que é curioso, Bruna? A gente até falar sobre isso, a gente tá falando sobre essa questão de cuidado, né, etc. Sim. Mas a gente teve recentemente um episódio sobre séries, né? Sim. E sabe o que eu estou assistindo agora? Estou amando? Breaking Bad. Não acredito! Foi pra frente? Eu meti duas temporadas em uma semana. Falei, amigo. Realmente tem o tempo de tudo, né? Real isso. É muito bom. Assim, eu não criticava, mas assim, foi o que eu falei, né? Eu acho que eu não tinha cabeça e entendimento na época que lançou Breaking Bad pra assistir. Hoje, eu acho a cabeça talvez um pouco mais formada, alguns conceitos, né? É muito mais fácil. E você entender a construção do personagem. Cara, e todos eles são extremamente complexos. Eles têm uma história, tem um negócio, não é um negócio jogado. É um negócio bem desenhado, bem costurado. Então, Breaking Bad me pegou muito. Que massa. Ai, fico feliz, porque, cara, sou muito fã, gente, muito fã. Mas realmente, tem o tempo até da gente ver as séries, né? A gente tem que estar com uma cabeça também. Tem que se conhecer pra chegar lá, né? Tem. E quem não ouviu o episódio de séries ainda, vai lá, escuta que tá maravilhoso. A gente deu dicas ali maravilhosas pra você que tá à toa aí, ainda não sabe qual assistir. Escuta lá que a gente deu dicas muito bacanas. Mas, falando sobre autoconhecer, vou trazer aqui... Olha que coincidência. Vem. Tá falando de conhecimento, de conhecer... você vê série e tal. Olha que louco, esse gancho do nada, assim, gratuito. Do nada. Do Neida. Do Neida. Ai, mas, poxa, mais um episódio aqui que eu não tenho dúvidas de que vai ser incrível, porque eu tô trazendo ela. Cara, nem sei como dizer, não tem uma palavra em específica pra apresentar essa pessoa, porque ela é muito mais que uma amiga, ela é incrível, maravilhosa, Viajante. Ela é minha mentora da vida, então assim, tudo. E que vocês imaginarem de bom essa pessoa, a Adriana. A Adriana, minha amiga, que já participou de outros episódios aqui também com a gente, maravilhosa. E hoje tá aqui para mais um, falando aqui de autoconhecimento, um pouquinho de espiritualidade. Ela que é especialista aqui em vários temas, tem estudado muito e me ensinado muito também. Então, Dri, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter topado participar de mais um episódio com a gente, viu? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu que agradeço mais esse convite e é sempre um prazer estar aqui com vocês, sempre. Boa. Ela, enquanto a Bruna tentando descrever a Adri, quem ouviu, né? Pegou aí, o viajante. Incrível. Maravilhosa. Viagem essa moça. A gente, antes de começar o episódio, tava falando sobre isso, inclusive. Totalmente. Cara, e hoje o tema é assim... Acho que a gente fala muito sobre isso aqui, né, Vini? Acho que todo episódio, pelo menos, a gente fala sobre terapia, sobre autocuidado, sobre autoconhecimento. E a gente sabe que é ali um mundo muito amplo, muito vasto pra gente discutir. E a gente pensou nesse primeiro episódio aqui, a gente entrar um pouquinho no mundo do autoconhecimento, da espiritualidade também, que é uma coisa muito casada com a outra. Então, acho que o primeiro ponto é, talvez tenham pessoas aí que estão ouvindo a gente que nem sabem o que é autoconhecimento. Pra que ele serve, né? Tá super no hype aí, todo mundo falando, não, porque tem que se autoconhecer pra isso, pra aquilo. Então, acho que é um bom caminho aí, a gente até trazer Dri, que, cara, tem um super conhecimento nesse sentido, pra explicar, Dri, talvez um pouquinho pra gente o que seria o autoconhecimento, o como ele tá linkado à espiritualidade, o porquê que isso é tão importante. Então, acho que a gente pode abrir um pouquinho nesse sentido. A gente pode abrir um pouco nesse sentido.
A espiritualidade em si é um dos pilares da inteligência emocional. E quando a gente fala de espiritualidade, eu não estou falando de religião. Tem gente que confunde, né? Espiritualidade e religião, não, são coisas diferentes. A espiritualidade está muito ligada, de fato, ao autoconhecimento. Porque às vezes a gente não sabe do que nós mesmos somos capazes. Precisa desse autoconhecimento para a gente saber como agir em determinadas situações. Não é? A gente não usa nem 100% da capacidade do nosso cérebro, por exemplo. A gente às vezes está vivendo no automático, vivendo a vida conforme as coisas vão aparecendo, os problemas estão aparecendo, cuidando do mundo externo. Mas e o mundo interno? Dentro da gente tem muito mais coisa do que a gente imagina. Aí entra a questão que eu já comentei algumas vezes sobre sonhos, sobre você se autoconhecer para saber, o que eu vou fazer diante dessa situação? Às vezes você age segundo aquilo que você vê na sociedade, mas e aquilo que de fato você quer fazer? Então, famoso piloto automático, né? Piloto automático. E quando a gente se conhece e quando a gente pratica a espiritualidade em si, que também está ligada a esse autoconhecimento, a vida fica um pouco mais leve. A gente não vira aquela pessoa que age segundo aquilo que as outras pessoas esperam, mas a gente age segundo a nossa própria essência. Então, eu acredito que a gente está vivendo um boom de pessoas querendo, esse autoconhecimento. Nunca se falou tanto em saúde mental como hoje. Pessoas que... A gente vive numa era, de muita informação e pouca formação. Perfeito. Então, maravilhoso. O que seria isso de muita informação e pouca formação? A gente é bombardeado por novidades tecnológicas, IA disso, IA daquilo. A gente é bombardeado por redes sociais e novas redes sociais vão surgindo. A gente é bombardeado o tempo todo por muita informação, muitas informações falsas, inclusive. E aí entra a questão da gente ter também o senso crítico para determinar, será que eu tenho que acessar essa informação mesmo para minha vida? Como essa informação está entrando no meu cérebro e o que ela está causando lá dentro? Tem pessoas que, na pandemia a gente sentiu muito isso, era tanta notícia de morte, que os casos de depressão aumentaram também. Nossa, muito. Ansiedade, que a ansiedade é o excesso de futuro. E a depressão muitas vezes causada pelo excesso de passado, as feridas que não foram curadas no passado. Então, o autoconhecimento ajuda nisso. A gente se conhecer, saber dos nossos limites, saber o que somos capazes de fazer e saber como a gente agir diante do mundo que a gente vive, diante da sociedade, diante da violência, diante de todas essas informações. O pilar também é a espiritualidade, mas também é o ter o senso crítico para cada notícia que você lê. Tudo tem ali as entrelinhas. O que aquela notícia quer causar na sua mente? É um pânico? Aquela notícia é uma fake news que quer causar o quê? Qual atitude você vai tomar depois de receber aquela notícia? Então, às vezes, as pessoas estão recebendo muitas informações, mas não estão parando para pesquisar essas informações. Porque a informação está chegando de um jeito muito fácil, E pegando essa veia do autoconhecimento, a gente aqui sempre fala e vai falar quantas vezes forem necessárias sobre a questão de terapia, de buscar o conhecimento de uma... buscar não, ter essa troca com um profissional da saúde mental pra vida, né? E o autoconhecimento, eu acho que o autoconhecimento, ele fala de auto, né? A gente tá falando de si, né? De você se autoconhecer, de você se conhecer. Óbvio que, pra isso, você precisa que alguém te dê ferramentas, alguém te dê insumos, porque você não só se autoconhece só ficando parado e conversando com a sua vozinha da cabeça, né? Então, esses profissionais, eu acho que eles encontram e ajudam muito a gente a nos guiar.
Eu digo porque eu lembro que antes de eu começar a terapia, sei lá, 6, 7 anos atrás, eu era muito perdido nesse sentido, de não saber exatamente o que eu era, o que eu queria, essas coisas. Eu sabia o que eu queria, mas não sabia como chegar, não sabia o que pensar. Eu tinha muitos traumas de infância que eu não sabia como levar pra frente, né? Como eu tava dizendo, há 6 anos atrás, quando eu fazia terapia, eu tava meio perdido nisso, né? Então, quando você começa a fazer terapia e a psico começa a te ajudar a entender os seus traumas, entender por que você tem determinadas ações, cara, isso tá muito dentro desse autoconhecimento que a gente precisa, né? Então, a gente vai começando a trabalhar em cima disso. E como você enxerga que a terapia pode ajudar a gente a se autoconhecer? Porque, assim, pra mim, funcionou muito, né? Mas é aquele negócio, o que a receita de bolo pra mim pode ser muito boa, pra você pode não ser, né? O que você enxerga desse autoconhecimento através da terapia? A terapia é libertadora. Vou contar uma historinha antes de responder sua pergunta, só falando sobre como eu conheci a área da psicologia, que foi quando eu era criança. Eu tinha muitos problemas de saúde quando eu era criança. Eu quase morri quando eu era criança, por causa dos meus problemas de saúde. Eu vomitava todos os dias, eu não tinha vontade de sair da cama. Muitas vezes minha família me levava no médico, ia quase toda semana no hospital, e às vezes tomava uma injeção, às vezes tomava um remédio, mas não melhorava com nada. Até que um médico abençoado falou: o problema dela pode ser psicológico. Olha. E assim, eu sou dos anos 80, né? As pessoas nem sabiam o que era psicologia, o que era problema psicológico. Era tratado tudo como um louco, essa é a grande realidade. Entendeu? Então as pessoas não conheciam a questão do problema psicológico, porque todo mundo de fato falava, a pessoa é louca, enfim. E aí eu conheci a área da psicologia e minha família também. Sim. Então eu tinha uma depressão, eu era uma pessoa muito nervosa, eu via muita briga dentro de casa, né? Eu não vivi num lar muito saudável, vamos dizer assim. E com isso eu fui ficando doente, eu guardava tudo pra mim, porque eu não queria levar mais problemas pros meus pais, porque eu achava que eles tinham problemas o suficiente. Eu tava conturbado demais no ambiente, né? Então eu guardei muita coisa dentro do meu coração, e a psicóloga me orientou a conversar, a pôr pra fora os meus sentimentos. Fora que eu sofria muito bullying na época escolar, então eu não tinha muitos amigos, né? Então eu tinha aquela desconfiança com qualquer pessoa que se aproximava. Porque eu sofri diversos tipos de violência psicológica que minha família nem percebeu que era uma violência psicológica. Sim. Então ali eu conheci a psicologia, ali eu aprendi a colocar para fora os meus sentimentos, e aos pouquinhos eu fui melhorando, né? E quando a gente fala de saúde mental, hoje em dia muitas pessoas estão rompendo mais esse preconceito, até por ser uma necessidade enorme no mundo, né? Estão falando muito de burnout, depressão, ansiedade, que essa geração está sendo muito ansiosa, muito depressiva, muita gente sofrendo de burnout. Se a gente pesquisar dados aí de estudos de pessoas afastadas do trabalho pelo burnout. E quando a gente fala de psicologia, de um profissional auxiliando nisso, a gente está falando não só sobre a gente aprender a se abrir mais, porque tem muitas pessoas que não se abrem porque tem medo de serem julgadas, vão me taxar como louco. Mas não, todo mundo precisa de terapia. Eu acredito que todo mundo precisa de terapia. Porque a gente precisa sim de uma orientação, e é aquilo que eu estava falando, que a gente às vezes não sabe do que nossa mente é capaz, a gente só usa uma parte dela, né? E a mente é o segredo de tudo pra gente viver bem, é a ligação mente e coração, tudo tá ligado, né? Então eu aprendi na terapia, depois de alguns anos, né, dessa fase aí que eu passei, que eu fiquei doente na minha infância, depois de alguns anos eu fui fazendo terapia também, para entender o meu comportamento. Por que eu ficava tão nervosa perto de determinadas pessoas? Por que no local de trabalho, às vezes, eu me estressava tanto em determinadas situações? E tudo tem uma raiz no problema. Boa parte dos problemas psicológicos que eu também tive depois de adulta, né, o cansaço mental, o estresse, eu descobri que também tinham raízes na minha infância, de coisas que eu não consegui processar lá atrás. Então foi um autoconhecimento. A psicóloga me mostrou
o porquê de determinados comportamentos e o para que aquilo estava acontecendo na minha vida, porque tudo tem um para que também. Às vezes é um aprendizado que eu preciso inserir dentro da minha rotina, às vezes é um perdão que eu não dei lá atrás e que aquilo está remoendo aqui dentro e eu não sabia que aquilo que eu sentia remoendo é de fato a falta do perdão lá atrás. E é difícil isso, hein? É muito difícil. E os profissionais da saúde, psicólogos, psiquiatras, estão aí para nos auxiliar nesse sentido, porque tem coisa que nem a gente sabe sobre nós mesmos. Perfeito. Tá inconsciente, né? Tá no inconsciente. E não é só o nosso próprio inconsciente, temos o inconsciente coletivo, ou o consciente coletivo, né? Tem as teorias, que tudo que tá fora afeta a nossa mente aqui dentro. E aí entra aquela parte que eu falei para vocês, como que eu vou processar todas essas informações que eu estou recebendo e como essas informações estão atuando dentro da minha mente, do meu corpo, enfim, e do meu dia a dia. E no meu caso, assim, eu acho que muitas pessoas também, né? Acho que até a Adri trouxe. Normalmente a gente vai buscando essas opções quando a gente já não vê mais saída, né? Sempre no momento de crise ali, né? Eu também tenho uns 3 anos ali que eu também cheguei no momento que eu olhava assim e falava, cara, eu não sei mais quem eu sou, super ansiosa, uma coisa, uma loucura, achando que era só o trabalho também que eu tava especificamente. E aí, quando eu fui entrar na terapia, comecei a me autoconhecer, descobri ali o porquê que eu tinha alguns gatilhos também de estresse, de ansiedade, de medo. Cara, tudo isso você começa a ter consciência do porquê que você tá agindo daquela maneira, e aí é muito mais fácil de você corrigir esses comportamentos, né? Ah, putz, tô sentindo isso aqui, ó, mas é por conta disso daqui. E aí você começa a reformular o seu modus operandi como pessoa, né? Na sua rotina, ou até como você vai lidar com as coisas. Então, assim, é extremamente importante esse conhecimento justamente para você tomar consciência e você conseguir mudar aquilo que te incomoda, que te deixa mal, que você estava perdido e nem sabia o porquê estava acontecendo ou sentindo aquilo. Então, cara, comigo foi a mesma situação e eu acho que a gente tem esse boom da terapia, do autoconhecimento aí, muito nas mídias, muito em alta, ajuda as pessoas a se conhecerem antes de um momento de crise, né? Porque quando você chega numa crise, às vezes é muito tarde até, né? Aí às vezes a pessoa começa a tomar até medicamentos para controlar, até conseguir dar uma estabilizada. Então, assim, eu acho que tá sendo muito bacana as pessoas começarem a se conscientizar, né, da importância disso. E eu vou falar uma coisa assim, eu acho que até quando eu recebo, tem um mês e pouco, né? Que eu tô passando por um momento, assim, em questão de... Agora é papo de terapia, tá, gente? Eu amo. Eu tô passando por um momento agora de abrir cicatrizes. São coisas que já estão cicatrizadas, são traumas, são coisas que já estão passadas, já nem dói mais. Só que agora eu tô abrindo toda essa cicatriz e vendo a ferida como que ela tá. Nunca mais, obviamente, vai voltar a ser como ela. Nunca mais vai voltar. Mas é muito importante você entender o que te trouxe até aqui. Então, quando eu comecei a abrir essas cicatrizes, cara, teve um dia assim, aqui agora mesmo abrindo o coração. Eu fiz a terapia, sei lá, numa sexta, num sábado eu tava indo pra academia. E quando eu tava voltando da academia, eu vim pensando sobre tudo que eu tinha falado na terapia. Mano, eu comecei a chorar na rua. Porque, assim, é um negócio assim, que começa a mexer e você não dá atenção para aquelas coisas. Você acaba deixando de lado, você acaba deixando aquele negócio meio que de lado, até o momento. Automático, né? E vai indo. E olha que loucura, aconteceu uma coisa muito grave comigo na infância, que eu só vim me dar conta de quão grave era há um mês. E isso eu tô falando de depois de 21 anos. Nossa. Olha que bizarro isso. E se não tivesse abrido essa cicatriz, se não tivesse ido lá cutucado pra entender o que é, jamais. E meu conselho, óbvio, você pode fazer isso no momento de crise, às vezes você vai estar mal da cabeça mesmo, amanhã você vai estar com ansiedade, às vezes você vai estar até meio mal, depressivo, pode acontecer. Você vai tratar isso, vai. Mas tente tratar essas cicatrizes do seu passado no momento que você não esteja em crise. Porque é o melhor momento pra você poder mexer nessas feridas. Que é o melhor momento que você... É um momento, pelo menos pra mim funciona, tá? É o momento que você não vai ficar tão abalado quanto você ficaria se tivesse momentos de crise de ansiedade ou de depressão. Então, eu tive depressão, sei lá, acho que uns 5, 6 anos atrás, foi quando eu comecei a terapia. Em momentos de crise de ansiedade que eu tive por muito tempo, todas as vezes eu tentava tratar essas coisas, só que eu não conseguia.
Porque como que você vai tratar uma coisa do passado, sendo que você tá pensando no futuro, que é ansiedade, né? Total. Então você fica nesse negócio. E aí não deu. Depois de um tempo, que já tem, sei lá, um ano e cacetada, que eu não tenho mais uma crise de ansiedade, não tenho mais nada disso, eu cheguei na minha terapeuta, toquei uma ideia com ela, falei, pô, cara, a gente vai ajudar o Vinícius lá, o Vinícius criança. A gente vai acolher ele, vamos pegar ele, vamos cuidar daquela criança e entender algumas coisas do que me trouxe até aqui. E é muito louco, porque assim, dói, tá? Não é confortável, não é mil maravilhas, não é um algodão doce, não é um morango do amor, mas é necessário. É muito importante. E exige coragem, né? Exige muita coragem, por isso que eu falo, né? E aí é onde a gente entra também, né? Porque o autoconhecimento, né, tá em vários métodos ali, mas, cara, por isso que eu falo que a terapia ela é extremamente importante. Não tem como a gente descartar, porque você precisa da ajuda de um profissional pra justamente conseguir acessar essas feridas que o Vini tá falando, que são coisas que, cara, não são fáceis de você conseguir tornar consciente, de você conseguir passar por cima, de você ver o impacto que aquilo te traz no dia a dia. Então, sozinho a gente não consegue, infelizmente, né? Então, por isso que uma coisa complementa muito a outra, né? Então, nossa, Vini, sim, eu também tô um pouquinho nesse processo aí, bizarro, que é aquilo, né? Momento, né? É muito pesado, sim, a gente até falou isso, né? Tem umas semanas também, do meu lado eu tô também por essa mesma situação ali, e, cara, não é fácil. E aí a gente tem que deixar sentir mesmo, permitir, né, que essas feridas doam novamente pra que elas cicatrizem de uma forma melhor, né? Sim, e a gente consiga dar seguimento ali, é muito doido. E no episódio que a gente veio falando, assim, só te cortando, Bruno, a gente veio falando do autoconhecimento e eu vou repetir o que eu falei ali perto do início. Não adianta nada você querer se conhecer se as pessoas não têm alguém pra te dar as ferramentas pra você fazer isso. Perfeito. Você precisa de alguém pra te guiar nesse momento. Por mais que seja um momento de autoconhecimento, mesmo assim você precisa de alguém, de um profissional que conheça as ferramentas e os caminhos, os atalhos, pra poder te ajudar. Então, não se feche, cara, pelo amor de Deus. Esse é o momento de você justamente se abrir, de conversar com um profissional. Às vezes com um amigo pode te ajudar, mas sim, vá em busca de um profissional. Um profissional vai te ajudar melhor do que ninguém. E a gente fala isso, acho, desde o episódio 1, né, Bruna? A gente vem falando de questão de terapia, essas coisas. Então, busque, cara, busque pra você se autoconhecer e você entender como que são suas ações e os seus limites. Que eu acho que é o mais importante de tudo. Saber até onde você pode ir. Perfeito. Eu acho que até aí, trazendo agora um gancho para até uma coisa que tá muito linkada também a isso, né, do autoconhecimento, seria a espiritualidade, né, Dri? Acho que se você também conseguir trazer um pouquinho pra gente, né, o quão importante também seria esse combo da espiritualidade com o autoconhecimento, né? Eu acho que é algo também aí que também tá rolando muito, né? Tá bem no hype a questão da espiritualidade. Eu tenho visto ali a galera tendo momentos, né, pelo menos, lógico, rede social ali tá rolando um pouco disso, né, todo mundo tirando um momento ali de manhã para conseguir se conectar melhor com algo maior, cada um dentro da sua crença, dentro dos seus rituais. Então, como que você enxerga esse combo ali da espiritualidade junto ao autoconhecimento, né, e por que é tão importante também? Como eu tinha dito, a espiritualidade é diferente de religião, né? Entrando um pouquinho em polêmica, muita gente gosta de espiritualidade com religião, mas são coisas distintas, né? Religiões muitas vezes determinam formas de vivência que muitas vezes você nem entende porque tem que fazer determinados rituais propostos por igrejas, por exemplo. Sim. As doutrinas, né? As doutrinas, os dogmas. Eu tenho que fazer isso, mas por quê? Uhum. É a mesma religião que prega que a gente não pode julgar o outro, é a mesma que julga determinadas atitudes nossas. Né? Sim. Homem não pode fazer isso, mulher não pode fazer aquilo. Eu falei, peraí, mas vocês não são os mesmos que disseram que eu não posso ser julgado? Que só Deus pode me julgar? Sabe? Julga a religião alheia também, já vi muito disso. Muito disso, né? O julgamento da religião alheia. Às vezes a religião mais te afasta de Deus do que te deixa próximo dele, não é? Totalmente. Porque no final das contas, a espiritualidade entra também nessa questão do autoconhecimento e a gente entender que todos nós somos filhos do Criador, pertencemos à natureza, não podemos tratar a natureza sendo uma e o homem sendo ou outra coisa, não. A natureza somos nós também, nós fazemos parte dela, né? E, acima de tudo, a questão da gente praticar o amor, né? Praticar o amor.
eu acho que a partir do momento, juntando a terapia, né, que eu conheço os meus limites, que eu tenho aquele profissional que me explica o porquê de determinados comportamentos que eu tenho, eu passo a julgar menos os outros. Porque eu falo, poxa, aquela pessoa tá naquela situação, eu acredito que ela passou alguma coisa no passado também. Porque é aquilo, no final das contas, todo mundo precisa de terapia. E se criticar menos também, né? E se criticar. E assim, e muitas vezes religiões fazem a gente se sentir culpado. Poxa, eu não posso fazer isso porque é pecado. O pecado, Entendeu? O tal do pecado. Absurdo. Você acaba carregando uma culpa, né? Você começa a agir, mas carregando aquela culpa com determinadas ações. Fala, poxa, o que o padre vai dizer? O que o pastor vai dizer? O que o irmão da igreja vai dizer? E tá cada um no seu processo, né? Todo mundo. É um processo de aprendizado. E quando eu falo trabalhar a espiritualidade, é a questão da gente trabalhar com a questão das coisas que a gente gosta, entender aquilo que a gente tá sentindo, entender que a gente faz parte dessa natureza, não separar o que é natureza, o que somos nós, porque somos natureza também, e fazer isso sem sentir a culpa dos dogmas de igrejas, sabe? Então, eu cresci em igreja, eu cresci com essa coisa de, putz, eu não posso fazer tal coisa porque eu posso pecar, e não sei o quê. Só que ao mesmo tempo, eu sempre fui muito questionadora, eu sempre fui, por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Onde vocês viram isso? Né? É lei de Deus. Eu falei, lei de Deus? Deus falou que tem que ser desse jeito? Aonde ele falou? Eu acho muito engraçado o pessoal da religião que quer justificar tudo com Deus, né? Porque Deus não sei o quê. Mas você tá me julgando, mas você mesmo falou que eu não podia me julgar, sabe? Então, um lugar que deveria ser de acolhimento, muitas vezes é um lugar de culpa. Você, às vezes, fica se sentindo pior dentro daquele lugar. Eu já fui muito julgada por eu ter tatuagens, por eu ter piercings. Eu falo, cara, eu não me senti nem um pouquinho acolhida nesse lugar ali. A pessoa apontando na minha cara, falando mal de tatuagem, falando mal de piercing. Eu falei, meu Deus, todo mundo olhando pra mim na igreja, já aconteceu. Meu Deus. Aí, quando eu fiz um curso de inteligência emocional, aí entra a parte muito da gente contar com profissionais, né? Quando eu fiz o curso, eu entendi que, peraí, você não precisa estar ligado a uma religião para você se autoconhecer ou conhecer Deus. Porque se a gente for parar pra pensar, se ele é o criador, ele tá em tudo. Não exatamente dentro de um templo. Totalmente. Então, para você praticar a sua espiritualidade, você tem que fazer algo que te faça bem e que te faça se autoconhecer. Conhece-te a ti mesmo. Eu comecei isso com meditação. Perfeito. Um momento que eu pude me desligar de tudo ao redor e tranquilizar minha mente. A meditação me ajudou muito nesse quesito de espiritualidade, de me autoconhecer. Porque eu meio que desligava do mundo externo e me ligava no meu mundo interno. E quando a gente fica em silêncio, prestando atenção somente às vezes na nossa respiração, né? Prestando um pouquinho atenção naquilo que está vindo na nossa mente no momento de meditação, tantas respostas vêm. Porque nossa mente está mais tranquila. A gente meio que se desliga do barulho de fora para ouvir aquilo que está aqui dentro. Então, isso foi muito uma mudança assim, na minha vida, foi a meditação. Eu parei de achar que a espiritualidade era ir numa igreja e passei a ver a espiritualidade como esse autoconhecimento, como me sentar, prestar atenção no meu mundo interno. Boa. Nossa, muito bom. E, cara, comigo aconteceu a mesma coisa, assim, em relação ao autoconhecimento, tá? Eu também, desde criança, estava dentro da igreja católica, então a minha família inteira é católica. E, cara, é muito doido porque eu nunca me senti... Sabe quando você entra na igreja e você fala assim, caramba, eu não... Cara, legal, me sinto bem numa missa, mas não me vibra, né? E aí eu falo, nossa... E aí, tipo, às vezes o padre falava algumas coisas que pra mim também não fazia muito sentido. E eu falei, caraca, será que eu não tô me encaixando aqui? Comecei a buscar várias outras religiões, E assim, cada uma ali super respeito, né, as doutrinas, as características, tanto que eu sempre fui muito aberta a conhecer qualquer uma, né, então eu fui em todas praticamente. E aí eu falava, cara, mas será que realmente eu tenho que ser fiel a isso aqui, ou isso aqui, ou isso aqui? Eu tenho que escolher uma mesmo? Ou só uma realmente vai me trazer tudo que eu preciso?
E aí, cara, eu também fui descobrindo um pouco sobre a espiritualidade, foi como a Adri falou, não é sobre uma igreja, não é sobre um templo, não é sobre uma regra em específico, você não precisa seguir aquilo. A espiritualidade está em você. Então você mesmo, você não precisa de um santo, uma igreja, uma pessoa em específico para se conectar com Deus, com o divino. Você é o templo, Bruno. Você é o templo. Templo, né? A energia Perfeito. divina mora dentro da gente. Ele que nos criou. Mesmo quem não acredita em Deus, acredita em alguma coisa. Perfeito. Né? Perfeito. Num divino, num sagrado que seja, uma força maior, né? Tanto que todas as religiões conectam no fundo a isso, né? Cada uma tem o seu Deus em específico e tá tudo bem. Eu acho que no fim do dia é isso. Ela é uma tentativa de fazer as pessoas praticarem esse amor. O problema é quando entram em regrinhas pormenores ali que acaba se fazendo com que as pessoas se sintam culpadas, pecadoras, erradas. O que me deixa mais chateado. O que me deixa mais chateado é a hipocrisia que tem dentro de todas as religiões que eu já conheci, tá? Eu já fui um tempo de evangélica, já olhei católica, já fui em muitas igrejas, assim, com doutrinas diferentes. Hoje eu tô na Umbanda e o que mais me pega é a hipocrisia do que é posto para que a gente siga. Então, eu já vi por muito tempo, quando eu estava na igreja evangélica, a igreja, o pastor pregando sobre a questão da família tradicional, que não sei o quê, e a gente descobre depois que o pastor traía a mulher dele há tanto tempo. Aí a gente... que absurdo. Aí, dentro da Umbanda, eu vejo muito... não faço mal pro outro. Aí daqui a pouco tem um fulaninho querendo fazer trabalho pra o outro ficar prejudicado. Gente, pelo amor de Deus. Exato. Então, assim, o que me pega muito são as hipocrisias dentro da religião. Então é por isso que quando a Adri separa religião de espiritualidade, eu acho que é o melhor caminho. Porque se você ficar ligando tudo a dogmas e doutrinas dentro de igreja, cara, tu vai ficar maluco. E tu nunca vai encontrar uma coisa pra poder te ajudar. Então, eu acho que o recado, né, do episódio tente se conhecer, busca de um profissional, né, que isso é muito importante, mas trabalhe para que você seja uma pessoa melhor, que você seja uma melhor versão de si mesmo, né? Então, tente buscar isso como autoconhecimento. Eu acho que é isso, né? Nossa, eu falei bonito agora. Nossa, muito bonito. Perfeito. GNT, tô pronto. Eu acho que vocês fizeram, acho que é a mesma trajetória que eu fiz também. Eu fiz curso sobre Bíblia com Testemunhos de Jeová. Olha. Eu cresci na igreja católica. Lei. Já fui em igreja evangélica. E você tava falando da questão de evangélicos e tudo, do julgamento. Eu fui noiva de um evangélico. Meses antes da data do nosso casamento, ele me traiu. Ele era aquela pessoa que me achava, me pediu em namoro, a gente namorou, eu sempre falei que eu sou católica, tal, tenho minhas crenças, e ele me julgava muito por certos comportamentos meus, sabe? Me julgava bastante. E ele era aquela pessoa que vivia indo pra igreja, via com a Bíblia debaixo do braço, pregava. Meses antes da data do nosso casamento, ele me traiu. Pois é. Hipocrisia é um negócio terrível. Eu cheguei pra ele e falei, cara, eu posso ser porra louca do jeito que eu sou. Eu gosto de beber de vez em quando, gosto do meu rock and roll, gosto das minhas tatuagens. Eu posso ser porra louca do jeito que for aos seus olhos. Mas eu nunca traí ninguém, cara. Tá lá. Então. Eu nunca traí ninguém. Porque isso vai muito além de religião, vai de caráter, né? Perfeito. Perfeitamente. Perfeitamente. Então é complexo, gente. É complexo, mas acho não, que esse é um tema longo, né, Bru? Exato, e fica aí a dica. Então, eu mesmo, cara, eu faço meus rituais de manhã, misturo o Ho'oponopono com uma oração do Pai Nosso e faço um ritual. Café com Deus Pai, e vem um pouco de tudo, amor. Se você se sente melhor assim, trazendo um pouquinho de cada uma dentro da sua casa, dentro do seu espírito... Gente, eu ouço o programa do Padre Marcelo todos os dias, gente. Ah lá, gente, eu amo os programas do Padre Marcelo. Eu acho o Padre Marcelo um cara incrível. Eu gosto muito dele. E todas as vezes que eu fui, né, lá no santuário, que ele tem as missas dele, eu sempre me senti muito bem, muito acolhida. E é isso. E tá tudo bem. Eu vou deixar só uma provocação aqui pra gente encerrar o episódio, mas vou deixar uma provocação pra você pensar e eu quero que depois a Adri volte com a gente pra gente falar mais sobre isso, tá? Nossa, mas a provocação é: quem disse que o que você tá fazendo é errado? Por que que é errado? Por que que tá errado? O que você faz que não foi dito por alguém ou escrito em um livro de mais de 10 mil anos, sei lá quantos mil anos, que foi escrito por quem?
Então, Perfeito. Quem disse que o que você faz é errado, né? Sabe o que é errado de verdade, Bruna? Manda. A pessoa vir aqui... Não avaliar. Porra! Vem aqui... Ouve o nosso conteúdinho maravilhoso. Hoje o papo cabeça. Isso é erradíssimo, é um pecado. É prestes a um pecado. A Adri se dispõe a vir aqui, dar essa aula pra gente, e a pessoa não vem e não avalia no mínimo o episódio. Não, é demais, é demais. Isso bem é o pecado. Esse é o 8º pecado capital que eu acabei de inventar. Olha lá, ótimo, perfeito. Não avaliar o podcast do Histórias. Porra, tá de sacanagem. Tem que avaliar. Tem que avaliar, tem que seguir. Eu vi que, inclusive, ultimamente a gente tá aumentando o número de seguidores e ouvintes, então agradeço a vocês, os comentários aqui também. Depois a gente vai pegar um episódio só pra gente falar sobre os comentários que estão vindo aqui, que são bem interessantes. Sim. Aproveitando aqui que a gente tá prestes encerramento, a Adri vai voltar pra falar ainda mais sobre a questão de autoconhecimento. Acho que talvez um próximo tema a gente possa abordar outros arquétipos dentro de autoconhecimento, que eu acho muito legal. Sim. Mas, Dri, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente, viu? Dri, muito obrigada, viu? E é isso, como o Vini falou, tema gigantesco e a gente tem muito ainda pra falar. Espero que você volte, hein? Nossa, pretendo voltar sim. Se vocês me chamarem, eu quero estar disponível para estar aqui batendo papo com vocês. Como eu falei, agradeço o convite e é sempre bom estar aqui conversando, aprendendo com vocês, compartilhando um pouquinho da minha experiência também. No final das contas, todos estamos aqui para quê? Para evoluir. Perfeito. E servir. E para servir. Isso eu acredito muito, né? Inclusive, eu queria falar disso depois, tá? Eu vou servir. lá. O propósito, essa história do propósito é muito bonita. É muito. Então eu queria até ter a oportunidade de falar depois, mas é isso, pessoal. Quero estar sempre aqui aprendendo com vocês, ouvindo vocês, e quero sempre compartilhar um pouquinho, porque é aquilo, no final das contas, todos estamos aqui para evoluir, né? Boa, Dri. Perfeito, boa. Dri. Boa, maravilhosa. Bruninha, vamos encerrando por aqui. Semana que vem tem mais um episódio. Espero que vocês estejam aqui com a gente. Aproveite, avalie a gente, compartilhe o nosso conteúdo. Tem gente que conhece gente que não sabe. Eu tô mostrando pra gente nova. Então a gente tá angariando um novo público. É isso, né, Bruninha? Perfeito, é isso, gente. Então, esperamos vocês aí pro próximo episódio também. Obrigada pra quem acompanhou até o final aqui com a gente. Um beijo. Um grande abraço, um beijo. Aproveite a vida. Aproveite. Tchau. Tchau.